Existe um universo onde Ben Simmons é o MVP da NBA, um jogador de quase 2,10 m que armava o jogo, defendia em todas as posições e enterrava na cabeça de qualquer um. Ele era comparado a LeBron James antes mesmo de estrear, mas hoje muita gente nem lembra em qual time ele jogou. Então, o que aconteceu? Como um dos maiores talentos da última década simplesmente desapareceu. A resposta não está em um arremesso. Ela começa muito antes disso. Porque a verdade é que o problema de Ben Simmons não vem só da sua falta de coragem. São muitos fatores que fizeram com que Ben Simmons se tornasse o que é hoje. Ben Simmons nasceu na Austrália e desde muito novo era diferente. Com quase 2 metros, driblava como armador, passava como armador e defendia em qualquer posição. Os scouts começaram a chamá-lo de o próximo LeBron. Nos Estados Unidos virou uma sensação no ensino médio. Toda a partida era televisionada. Todo mundo queria assistir. Ele parecia um talento impossível de errar. Na universidade LSU, os números eram excelentes. 19 pontos, 12 rebotes e 5 assistências. Mas havia um problema. O time nem sequer foi pro March Madness e começou as críticas. Ben parecia não gostar de competir. Seu esforço variava muito. Ainda assim, era considerado o melhor jogador do draft de 2016. Philly não pensou duas vezes. Primeira escolha geral. Então começa a quebra de expectativa. Antes mesmo de estrear, fratura no pé. Temporada inteira perdida. Parecia um péssimo começo, mas acabou sendo positivo. Teve tempo para aprender o sistema da NBA, ganhar massa muscular e chegou em 2017 como um novato, mas já parecia um veterano. Então, logo na estreia, todo mundo percebeu que ele era especial. Corria a quadra inteira, passava como poucos, enterrava, pegava rebotes, marcava em qualquer posição. Foi o Rookie of the Year. Depois, 3 vezes All-Star e 2 vezes First Team defensivo. Chegou a disputar o DPOY em uma delas. Muita gente dizia que Filadélfia finalmente tinha encontrado seu próximo grande ídolo. Mas existia um detalhe que as pessoas começaram a perceber. Ben Simmons simplesmente não arremessava. E não era que ele arremessava mal, ele nunca tentava. Nos primeiros anos parecia apenas uma característica, mas nos playoffs virou um problema gigantesco. As defesas começavam a recuar e deixavam Ben Simmons completamente livre. O garrafão ficava congestionado. Joel Embiid sofria e o ataque travava. E a culpa era da sua insegurança. Cada temporada a pergunta era sempre a mesma: quando Ben Simmons vai desenvolver um arremesso? Treinadores falavam, ex-jogadores falavam, a imprensa falava e a torcida sempre cobrava. Mas o arremesso nunca apareceu. E aos poucos o medo começou a substituir a confiança. E então, o jogo que mudou tudo. Playoffs de 2021. Philadelphia vs Atlanta Hawks. Jogo 7, restavam poucos minutos. Ben recebe livre. Era só arremessar, mas ele decide passar a bola. Matisse Thybulle sofre a falta. A imagem virou histórica. Naquele momento parecia que Ben Simmons tinha medo de atacar a cesta. Depois do jogo, acontece que o Joel Embiid praticamente colocou a culpa naquele arremesso e nele pela derrota. E Doc Rivers chegou a ser perguntado se Ben Simmons poderia ser um armador de um time de elite. E a resposta era: eu não sei. Então a cidade e a NBA viraram contra ele. Torcedores, jogadores, ex-jogadores, colegas de equipe, todos ficaram contra o Ben Simmons. Pouco tempo depois, Ben Simmons deixou de aparecer. Começou a relatar problemas mentais, ansiedades, bloqueios e medo de voltar. Filadélfia queria que ele voltasse. Ele dizia que não conseguia. Muitos chamaram de desculpa, outros defenderam. A verdade, acontece que ninguém sabe o que estava acontecendo na cabeça dele. Mas o problema é muito parecido com o Derrick Rose. Ele começou a ser constantemente cobrado. Em 2022, finalmente, Filadélfia troca Ben Simmons por James Harden. Parecia um recomeço. Brooklyn acreditava nele. Ele não tinha tanta pressão e estava ao lado de Kevin Durant e Kyrie Irving. Parecia que ele poderia recuperar a carreira. Só que nada aconteceu. Acontece que eles venderam um sonho falso pro Ben Simmons. Quando ele vai pro nosso querido Brooklyn Nets, inclusive o time que eu torço, a dinâmica Kyrie Irving e Kevin Durant já não estava funcionando tão bem. E isso se tornou um problema evidente, então eles pedem para ser trocados. E Ben Simmons basicamente fica sozinho com um sonho que não aconteceu. Então, além do psicológico, vieram as costas. Problemas constantes. Cirurgia, meses parados, voltas curtas, novas lesões. O jogador explosivo virou um atleta limitado fisicamente. E isso destruiu justamente seu maior diferencial. E então o seu contrato começa a virar um peso. Ben recebia salário de superestrela, mas produzia como um jogador comum. Toda partida era ruim. Tudo virava manchete. Todo erro virava um meme. E a internet transformou Ben Simmons em uma piada. E quanto maior era a pressão, pior ele parecia jogar. Existiam várias teorias do porquê Ben Simmons não conseguia corresponder
com o que ele correspondia antes da NBA. Ele era um prospecto que diziam que iria superar LeBron James e talvez chegar a Jordan. Pra você ter uma noção, o hype dele era tão grande que ele era comparado ao maior jogador da história do high school. Então, muitos diziam que o problema era as lesões, outros que era o arremesso, alguns que era a mentalidade, mas aquilo estava muito mais a fundo. Ben Simmons sempre conseguiu dominar o jogo sem precisar arremessar. Quando a NBA descobriu como pará-lo, ele precisava evoluir. Só que ao mesmo tempo a pressão se tornou gigantesca. Quando ele encontrou o jogador já abalado mentalmente e ainda lesionado, tudo desmoronou. Foi uma combinação perfeita. Lesões, ansiedade, confiança destruída, críticas constantes. Nenhum jogador sobrevive facilmente a tudo isso. E hoje Ben Simmons ainda tem idade para se tornar um jogador de elite. Ele é um defensor excelente, ainda enxerga o jogo como poucos, mas recuperar a confiança talvez seja mais difícil do que recuperar o joelho. E essa é justamente sua maior tragédia, porque talento ele nunca perdeu. Talvez Ben Simmons seja um dos maiores da história da NBA. Não porque faltava talento, mas sim porque o talento dele sozinho nunca foi o suficiente. O basquete moderno existe evolução constante. E as críticas e a mídia podem destruir até a cabeça de um dos jogadores com os maiores prospectos. E no fim, a carreira de Ben Simmons não acabou por causa de uma jogada específica. Ela foi sendo destruída aos poucos. Até que um dia deixou de existir como todos imaginavam. Acontece que Ben Simmons tem um problema muito mais fundo. O problema dele não é só a mentalidade, não são só as lesões, mas é um conjunto da obra que fez com que Ben Simmons ficasse parado no tempo. E a resposta é simples. Eu não acho que Ben Simmons ainda pode voltar. Eu acho que talvez ele ainda, caso ele amadureça, caso ele consiga quebrar essa barreira, ele talvez consiga se tornar um jogador de elite. Mas ele nunca mais vai corresponder às expectativas que tinham sobre ele. E é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa esse sininho. Tem vídeo ainda essa semana, a gente faz o vídeo dia sim, dia não, então ativa o sininho para que você consiga ver todos os vídeos que a gente lançar. E comenta se você acha que Ben Simmons ainda pode ser o Ben Simmons.